boa tarde ao Casal Bando Brasil, aí na máquina de som da Rádio Assunção, a M620. Boa tarde ao Moés Leão de Melo, ao Carlos, ao nosso amigo Zé Pazinho, que se liga com a gente nesse exato momento. Eu posso dizer a você que hoje pela manhã a Assembleia funcionou só no primeiro expediente. 6 parlamentares fizeram uso da tribuna e expuseram interesse da população do estado do Ceará. Mas o deputado Fernando Hugo, que foi o primeiro orador de hoje, ele lamentou o desinteresse da população pela política. Durante o primeiro expediente da sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Hugo, do Solidariedade, ele lamentou o resultado da pesquisa CNI e Ibope, que revela que 55% das pessoas estariam desinteressadas nas eleições de outubro para a escolha do novo presidente da República e também de governadores, senadores e deputados. Isso preocupa porque, segundo o deputado Fernando Hugo, a população está quase que generalizando essa questão. Mas nós vamos ouvir o que diz o Fernando Hugo Colares a respeito dessa questão. Aplaudindo a matéria jornalística que o Jornal Diário do Nordeste publica, mostrando a falta de interesse político dos cidadãos, dos eleitores brasileiros, pela vida política em si da nação. Coisa muito ruim para o processo formacional de uma mente, de uma mentalidade política de nosso povo. Emblematiza-se nisso tudo essa verdadeira rejeição. 55% dos entrevistados disseram não terem interesse pela vida política. Isso é vergonhoso. E não é somente pela impunidade dos políticos, causada esta impunidade pelo mal dos políticos sujos à vida política brasileira, mas sim pelo albergue sinistro ou extremamente duvidoso com que o judiciário, muitas e muitas vezes, por liminares e atos correlatos, faz com que políticos ficha suja continuem na vida pública brasileira. Falando em ficha suja, quem deixa a política é José Sarney, que vai anunciar a deixar a vida pública. Ele declarou à imprensa, portanto, ontem, segunda-feira, que não vai mais concorrer à reeleição este ano. A decisão foi tomada depois que Sarney foi hospitalizado e agora vai cuidar da saúde. Mas em um momento de um evento que aconteceu no Senado Federal, o Sarney foi hostilizado e alguém até jogou certos objetos em sua direção. Manifestantes fizeram um verdadeiro carnaval dentro do Senado Federal, nas galerias, durante o evento que envolvia a participação do governo federal. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Priscila Mazenotti. Depois de mais de 20 anos no Senado, o senador José Sarney anunciou ao presidente de seu partido no estado, o PMDB do Amapá, que vai deixar a vida pública e não vai concorrer à reeleição este ano. A decisão foi tomada nesta segunda-feira à tarde, depois que Sarney foi hostilizado por manifestantes durante um evento do governo federal. Em nota, disse que as vaias que recebeu eram esperadas por causa da disputa política com as eleições de outubro e afirmou que vai cuidar da esposa, Dona Marli, que tem problemas de saúde. Sarney ainda confirmou que vai participar da convenção do PMDB esta sexta-feira no estado, mas apenas como colaborador, ajudando os amigos e aliados. Sarney tem 84 anos e quase 60 de vida política. A coordenação nacional do partido ainda não foi comunicada oficialmente da decisão. De Brasília, Priscila Mazenotti. O primeiro vice-presidente da... Ô, Jonas, em relação a essa notícia do Sarney, ele comunicou principalmente ao presidente do partido no Amapá a sua decisão, e o presidente do partido no Amapá ainda espera que o senador José Sarney possa rever o seu pensamento e que ele possa sair candidato ao Senado, segundo diz o presidente do PMDB no Amapá. Ele ainda espera que Sarney possa rever o seu pensamento e ser candidato ao Senado. A própria filha dele, Rosiane Sarney, afirma que o ex-presidente da República e atual senador pelo Amapá
Segundo ela, está na hora de parar as atividades políticas, porque já tem mais de 60 anos nessa atividade que comeu um longo período de sua vida e o afastou do convívio familiar. José Sarney tem 84 anos e está decidido a não se candidatar mais. Mas, segundo afirmou Borges, que é o presidente do PMDB lá no Amapá, ele espera que Sarney reflita sobre essa decisão e que possa ser candidato ao Senado. O próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, diz também que espera que José Sarney possa rever essa decisão e que possa ser candidato ao Senado pelo estado do Amapá. Vamos aguardar para ver o que acontece, já que o José Sarney, desde 1966, quando assumiu o governo do Maranhão, vive na vida pública e tem mais de 60 anos dedicado à vida pública no Brasil. É verdade. E agora eu faço uma pergunta a você, João Paulo, aos ouvintes, por que é que ele... José Sarney também, que já passou por vários escândalos em sua vida pública. E por que ele nunca foi candidato pelo Maranhão, assim, com relação ao Senado? Ele é candidato... Jonas Melo, ele foi governador do Maranhão e ele exerceu vários cargos como deputado federal e vários outros pelo estado do Maranhão. Abriu-se uma possibilidade, quando foi criado o estado do Amapá, de ele se transferir para o Amapá e a filha ficar comandando o clã da família Sarney no Maranhão, e foi o que aconteceu. A Rosiane Sarney, filha de Sarney, foi governadora, ainda é governadora do Maranhão até o final do ano, e foi senadora pelo estado do Maranhão também. Ele ainda tem o Sarney Filho, que é deputado federal pelo Maranhão, ainda tem outro filho, que é o Fernando Sarney, que é deputado federal também, e ainda tem um neto que é deputado estadual pelo Maranhão. Esse homem conquistou tudo no Maranhão, não tem nem dúvida disso. Mesmo tendo aí vários atos que foram ligados à família Sarney, de improbidade administrativa, de corrupção, mas tudo que ele quis, ele conquistou pelo estado do Maranhão e pelo estado do Amapá. E o povo conquistou o quê? Nada, né? Aí, meu irmão, o povo é que tem que saber votar e tem que saber escolher os seus candidatos, porque o maior culpado de um senador ou de um governador ou de um deputado federal ou estadual estar no poder é o povo que o elege. É verdade. Mas falando nessa questão de política, João Paulo, os donos do laboratório Labogé, eles aceitaram o convite e vão depor no Conselho de Ética amanhã, quarta-feira. O processo de André Vargas, que está no Conselho de Ética da Câmara Federal, promete esquentar na semana que vem. Os donos do laboratório Lavanderia Labogé, como é chamado aí na política, Leonardo Meireles e Esdra Ferreira, enfim, confirmaram a presença na sessão da próxima quarta-feira, portanto amanhã. A data é oportuna. Meireles e Ferreira falarão no dia seguinte ao da oitiva do Alberto Youssef, aquele toleiro que desviou muitos recursos aí. Ok. Portanto, essa é a informação, João Paulo. E à tarde hoje tem futebol aqui do Castelão, em Fortaleza, Costa do Marfim e a Grécia, não é isso, João Paulo? Ok, portanto, Jonas. Essa é a nossa participação. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, para a Rádio Assunção. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nós vamos saindo da